Graças e paz, estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse nosso programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos que o Senhor fale conosco através desse programa. É em nome de Cristo a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, é muito comum as mudanças em nossas vidas, né? E de fato, também quando lidamos com as mudanças, nós também lidamos com as mudanças das pessoas. Pessoas que um tempo atrás frequentavam, né, as nossas casas, inclusive eram pessoas confidentes, né, das nossas conversas, e hoje essas pessoas às vezes até parecem estranhas para nós. Então, pastor, como é que podemos então lidar com a inconstância das pessoas, com a inconstância dos nossos relacionamentos? Graça e paz, Douglas, e a você que está nos acompanhando de casa. Deus abençoe sua vida. Essa é uma situação muito comum. Quem nunca aqui já não falou a tão famosa frase: fulano mudou comigo, né? Não é mais o mesmo, não é mais a mesma pessoa. Todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos um grau de dificuldade nesse quesito de relacionamento, de afastamento, de mudança da nossa vida como um todo. É muito comum nós hoje termos pessoas que estão caminhando conosco, ao nosso lado, são nossos amigos confidentes, mas de repente mudam de cidade, mudam de emprego, às vezes passam por alguma mudança familiar, né, se separam, enfim, seja lá o que for, ou até mesmo no dia a dia, no distanciamento, no esfriamento do relacionamento, acabam mudando por completamente. E é aquilo que você acabou de falar. Pessoas que outrora estavam conosco e eram como que nossos irmãos, né? Agora são como estranhos a nós. Ou até mesmo aquelas pessoas que um dia foram nossos melhores amigos, mas que agora falam mal de nós e agora estão contra nós. É triste, é uma triste realidade isso, mas é comum de acontecer. Nós decepcionamos, como falamos no programa anterior, e decepcionamos as pessoas. Nós decepcionamos e somos decepcionados, melhor dizendo. É muito comum isso acontecer. Diante de tantas mudanças que acontecem na vida, no tempo, nos nossos relacionamentos, o que é que nós podemos fazer e como que nós devemos lidar com tudo isso? Eu creio que a Bíblia Sagrada tem uma solução para absolutamente tudo, inclusive para as mudanças. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso de número 6, nós encontramos a seguinte verdade que o Senhor expressa a seu respeito. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Quando nós lidamos com a mutabilidade do ser humano, a maneira como nós somos mutáveis, nós devemos sempre nos agarrar à imutabilidade de Deus. O que é isso? Ele não muda. É o atributo da imutabilidade. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, glorioso, santo, mas ele também é imutável. Ele não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é o eternamente agora. Ele não muda jamais. Nós, porém, somos seres criados, marcados pelo pecado e vivendo em ambientes que estão contaminados pelo pecado, né? Depois da queda, toda a terra foi contaminada pelo pecado. Não que você, ao tocar na terra, seja contaminado, mas tudo está em processo de mudança, de degradação. Nós vamos nos definhando, vamos nos acabando, vamos nos desgastando ao longo do tempo. As coisas mudam e se desgastam. Tudo, absolutamente tudo. Porém, o nosso Deus não. Então, como que nós lidamos com as mudanças, com a inconstância? Olhando para o Deus que não muda, se apegando a Ele e agindo de acordo com o que Ele estabelece. Há uma outra passagem no livro de Eclesiastes que vai dizer que feliz é o homem constante
no temor do Senhor. A inconstância é algo terrível. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é exatamente olharmos para o Deus que não muda. Olhando para Ele que não muda, nós temos um excelente padrão, ou melhor padrão, melhor dizendo, para que nós venhamos a seguir. Além de olharmos para o Senhor, nós precisamos aprender a sermos mais constantes nos nossos relacionamentos, nas nossas funções, nas nossas atividades. A constância é uma virtude louvável que nós precisamos cultivar. Então, nós precisamos aprender a ser mais constantes na nossa vida. Há pessoas que vivem nesses altos e baixos de inconstância. Nós costumamos até, às vezes, dar uma nomenclatura às pessoas. Fulano é bipolar. Ele hoje está rindo, amanhã ele está chorando, hoje ele está com a cara mais alegre, amanhã está com a cara mais emburrada. Então a gente até acaba dando essa nomenclatura às pessoas por causa da sua prática. Ora, se você é crente, se você teme ao Senhor, você vai passar por mudanças. Eu passei e passo, você passa e enfrenta mudanças das mais diversas. Porém, aprenda a ser mais constante. Constante nos seus relacionamentos, constante nas suas funções, constante na maneira de cuidar das coisas. Só não seja constante no seu pecado. Aí é terrível, aí é desgraça completa para a vida de alguém, a constância no pecado. Mas seja constante no seu temor ao Senhor. Seja constante no exercício do perdão, no exercício dos dons espirituais, na busca pelo Senhor, pela leitura da palavra. Aprenda a ser mais constante, mais contínuo. Uma outra questão que nós precisamos aprender também a lidarmos, quando falamos sobre essa inconstância, sobre essa mudança, é aprendermos a lidar com o nosso humor. Precisamos aprender a lidar com o nosso humor e, sobretudo, não somente com o humor, mas com as nossas emoções. Está aí uma área que depois nós poderíamos até tratar aqui no nosso programa, que é exatamente a questão das nossas emoções. Nós precisamos a lidar melhor com as nossas emoções, a controlarmos melhor as nossas emoções. Porque às vezes é muito comum, Douglas, problemas de relacionamento surgirem exatamente nesse quesito aí. Você não teve uma noite boa, você não teve um dia bom, e de repente você teve algum problema dentro de sua casa, você sai para o seu trabalho, sai para a rua e você quer levar isso com você. Eu não estou dizendo que você precisa colocar uma máscara, não é sobre isso. Mas você precisa aprender a focalizar na sua mente que o seu problema em casa diz respeito a você e aos que estão dentro da sua casa. A menos que você vá pedir ajuda, e a igreja está aqui para isso, nós estamos aqui para lhe ajudar com isso, mas a menos que você vá pedir ajuda, você não deve transparecer isso para as pessoas como se elas fossem as culpadas por aquilo. Então é muito comum em ambiente de trabalho acontecer isso, né? De repente alguém não teve uma noite bem dormida, não teve um dia anterior muito agradável, e aí chega no seu trabalho é com cara feia para todo mundo, né? As pessoas falam, mal respondem, ou então passam e mal falam com as pessoas. As pessoas até olham para aquele indivíduo que está emburrado assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que está magoado comigo? Eu normalmente não me preocupo muito com isso, né? Eu sou homem e não tenho muita preocupação com essas coisas. Eu costumo até brincar com minha esposa, às vezes, né? Olha, cara feio para mim é fome. Tá com cara feio, então vá comer um pouquinho, talvez você esteja com fome. Não com ela, mas assim, eu digo sempre isso para qualquer pessoa. Eu brinco continuamente com isso e digo até minhas crianças também, sem cara feia é fome. E eu falo sempre isso, quando eu vejo alguém, fulano tá com a cara feia, fulano é fome. Brincadeiras à parte, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Sermos mais constantes com elas, né? Sermos mais constantes aonde nós estivermos. Por quê? O Senhor se apresenta como sendo aquele que não muda e essa é a causa de nós sermos cuidados, de nós sermos protegidos pelo Senhor. Ou seja, a imutabilidade de Deus está totalmente relacionada ao seu cuidado constante para conosco. E se nós precisamos buscarmos ser cada vez mais santos, mais parecidos com o Senhor, nós precisamos aprender a agirmos e a procedermos com mais constância. Então, aprenda a lidar com as inconstâncias, a lidar com as mudanças, olhando para aquele que não muda. Seja mais constante.
seja mais sereno, seja mais perdoador, seja mais tranquilo nos seus relacionamentos, controle suas emoções e cuide bem para que você não lance sobre as pessoas problemas que elas não lhe causaram, ou para que as pessoas não se sintam culpadas de algo que elas não fizeram. Então, precisamos aprender a lidar, sobretudo nós como cristãos. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Se o nosso coração está preenchido com o Espírito Santo, não há razão para nós sairmos por aí andando emburrado, fazendo cara feia para as pessoas, maltratando, ignorando as pessoas ou agindo de acordo com a fase que nós estamos. Precisamos ser constantes para a glória do Senhor, porque Ele não muda. Amém, pastor. Tem um texto, inclusive, em Gálatas 6, verso 9, que nos diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Né? Então, lidarmos com a inconstância, nesse texto diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, né? É verdade. Ou seja, perseverar, sendo constante. E isso, né, inclusive, pastor, com o nosso cônjuge, né, o casamento. Perfeitamente. Né? Porque muitas vezes a gente escuta esse tipo até de piadas, né, para aquele jovem que está noivo, que vai casar, se aproveita, né, porque quando casar as coisas não vão ser dessa forma, né? É. Uma terrível frase. Há um livro chamado assim, Mentiras que as Mulheres Acreditam. Aí fizeram mentira que os homens acreditam. Uma recomendação que passa até a você, da editora Vida Nova. Me falha a mente agora o nome da autora, mas é um material extraordinário. Essa é uma terrível mentira que nos contam, né? Mentira que às vezes se torna verdade na vida de algumas pessoas porque não foram constantes, porque não foram perseverantes, porque não cumpriram aquilo que Gálatas vai dizer, não cansar de fazer o bem. Nós devemos ser mais constantes nas práticas de amor, de misericórdia, no exercício do perdão e de afeto. E claro que isso se estende a todas as pessoas, mas sobretudo a quem está mais próximo de nós. Ninguém mais próximo de nós do que o nosso cônjuge, os nossos filhos. Então nós precisamos ser constantes na prática, no exercício do amor e não nos cansarmos de fazer o bem. Não se entregue às mudanças, não se entregue à futilidade, não se entregue à vida efêmera que hoje é e amanhã não é, mas se entregue totalmente à firmeza de crer em Cristo, de seguir a palavra do Senhor e de querer ser como o Senhor é. Ele não muda, por isso nós não somos consumidos, nós não somos destruídos, por isso que nós podemos descansar. Veja bem, Douglas, veja bem. Se nós devemos ser a imagem e semelhança do Senhor, de Cristo, sermos santos como Ele é, sermos assim como Ele é, não em poder e glória, porque nós somos apenas criaturas, mas nas atribuições dEle, nós buscarmos ser como Ele é. Imagine se nós tivéssemos um Deus mutável. O que seria de mim, o que seria de você, confiarmos em alguém que hoje é uma coisa, amanhã não é? Né? Pense bem nisso. Que é você fazer uma oração, você entregar a sua vida, você confiar o seu coração a alguém que hoje age com você assim, mas amanhã age diferente. Ora, você pode estar fazendo exatamente isso com outra pessoa, que depende de você, que ama você, que se relaciona com você. Seu marido, seu colega de trabalho, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus parentes. Pessoas que confiam em você, pessoas que amam você, mas que hoje você age de uma maneira e amanhã você age de outra. É terrível você ficar lidando com uma pessoa que você não sabe o que virá dela, né? Certamente alguém você que está nos assistindo já conheceu ou conhece, ou esta pessoa. Tem isso, você pode ser essa pessoa. Que as pessoas não sabem o que esperar de você no dia seguinte, né? É triste. Já pensou? Você tem um patrão que é extremamente bipolar, e aí você vai trabalhar hoje na empresa, ele está lá alegre, distribuindo sorriso, abraço, beijo, meu amor, minha querida, meu querido, aquela coisa toda. E aí no dia seguinte você vai, e aí, como é que será que estará o humor dele? Está de cara feia, ela está de cara feia, está carrancudo, está soltando fogo pelo nariz. É terrível lidar com assim, não é verdade? Terrível lidar com pessoas desse tipo. Que nós não venhamos ser assim, que nós sejamos constantes, felizes, homem constante no temor do Senhor. E isso se aplica nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento com o Senhor, na busca contínua por Ele, que nós possamos aprender a lidar com essa inconstância à luz do Deus que não muda. Ele tem cuidado de nós por causa disso.
Amém, pastor. Estamos encerrando assim mais um programa, Mensagem da Cruz, e desde já gostaria de convidar vocês para fazer parte das nossas programações. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, esteja assim encerrando mais um programa e orando por nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus que não muda, Tu és o Deus que não mente, Tu és o Deus que não falha, Tu és o eternamente e agora. Nós louvamos ao Senhor porque podemos confiar em Ti, no Deus que é eterno, imutável, um Deus que, de fato, nós podemos descansar o nosso coração e entregar toda a nossa confiança. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando e nos ajuda a sermos mais constantes naquilo que nós fazemos, naquilo que nós cremos, na nossa busca pelo Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser.